rubro-negro, que conseguiu essa vitória expressiva fora de casa, de virada, o que ainda não havia acontecido, vencer de virada desde que o Wesley Carvalho está comandando o time rubro-negro, e o treinador falou da vitória, né, Vincenzo? É isso, TT. O Wesley Carvalho comentou dessa vitória importante pro Atlético, que agora é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, volta pra briga pela vaga direta pra Copa Libertadores da América. Vamos começar a ouvir o Wesley Carvalho, então. Ele citou alguns números dessa vitória e disse que os números fizeram parte dessa vitória do Furacão. A vitória do Furacão foi justa por causa dessas estatísticas que ele vai citar. Vamos ouvir o Wesley Carvalho. 8 escanteios pra gente, 4 pra eles. E nós tivemos 26 desarmes, provando que os números que nossa equipe foi agressiva, performou bem. E quando isso não estava acontecendo, nós fizemos as substituições. E como eu costumo dizer para eles, o elenco é muito importante. Os atletas que teoricamente se acham que estão no banco, que estão fora do projeto, são eles que vão resolver em alguns momentos. Tá aí o Wesley Carvalho, então. Ele menciona a agressividade do Atlético. Falou que o time teve 26 desarmes nessa partida e foi o maior número de desarmes em um jogo só em toda a temporada. Furacão, que não é um time conhecido por desarmar muito, por pressionar muito. É o time que menos rouba bolas no último terço do ataque, né? Então, é o único time que vai à frente e pressiona. É o último time no Campeonato Brasileiro que pressiona os adversários. E ele fica no meio da tabela, entre os times que mais tentam desarmes. É o 12º colocado, mesmo que na eficiência desses desarmes o Furacão vai muito bem. É o segundo mais eficiente nas tentativas de desarme em todo o Campeonato Brasileiro. Nessa partida contra o Grêmio, 26 desarmes, o jogo que o Atlético mais desarmou. E ontem vários jogadores tiveram destaque nessa estatística, né? O Thiago Heleno, o Esquivel e o Kaká, o trio de zagueiros do Atlético, tiveram 4 cada um. O Canóbio teve 3, o Coelho teve 5. E sobre o Tomás Coelho, um jogo muito interessante, defensivamente e ofensivamente também. Ele quase dá uma assistência pro Bruno Zapelli, chuta uma bola de trivela, um lance bonito, um lance plástico que passa muito perto do gol do Gabriel Grando, e ele quase marca esse golaço. E o Wesley Carvalho então justificou a mudança de lado do Tomás Coelho e elogiou o atacante do Atlético, além, claro, de falar um pouquinho sobre essa proibição dele cortar pro meio e bater no gol. Eu tirei ele da ala esquerda e coloquei hoje ele na área direita, porque ele estava com a mania de jogar pelo lado esquerdo, e toda bola que vai pelo lado esquerdo ele quer puxar para dentro para chutar no gol. Você está proibido de fazer isso agora. Você vai jogar do lado direito, porque eu quero que você faça assistência, porque é o ponto forte do nosso modelo de jogo. O Atlético Paranaense é assim. Então, no intervalo, mostrei um lance para ele onde ele tinha a bola. Nós sabíamos que se o Grêmio viesse no 4-4-2, que as nossas vantagens estariam pelos corredores de fora. E nosso lado oposto tinha que estar o tempo inteiro vivo, que era a bola começar pelo lado esquerdo e terminar do lado dele. E várias bolas entraram, ele domina para dentro e não fazia a bola na área. Eu falei assim, olha para você ver no vídeo quantos jogadores eu tenho dentro da área contra quantos do Grêmio. Eu tenho 4 jogadores contra 2 zagueiros dele. E você traz a bola para trás e recua. Faça a bola na área, meu filho. Vá, abraça a luz, vai ser feliz. Aí o Wesley Carvalho, então. Caraca! Abraça. Exatamente. O treinador ainda. Ele falou de sobrecarregar um lado e da inversão de bola. E isso também a gente vê bastante. Claro, o time do Fernando Diniz sobrecarrega um lado pra finalizar a jogada do mesmo lado. O Wesley Carvalho pensa diferente. Sobrecarrega, coloca vários jogadores de um lado do campo, lado esquerdo, e tenta inverter as jogadas pro lado direito. Quando o Kelvin era o ala do Atlético, também isso acontecia. Com o Coelho ontem também aconteceu. E o Wesley Carvalho, além dessa explicação tática, explicou o porquê da substituição de Kaique Rocha no lugar de Bruno Zapelli. E disse que o Kaique Rocha foi mais feliz do que ele imaginava na partida de ontem. E talvez naquele momento onde nós estávamos em 1-1, e corretamente algumas pessoas iriam perguntar, mas você está empatando no jogo, um adversário difícil dentro de casa, você vai tirar o jogador que é o melhor, um meia que fez o gol, vai botar um zagueiro, você vai trazer o time para trás. De fato, mas nós treinamos tudo isso durante a semana e nosso grupo foi feliz, e justamente o atleta que nós colocamos foi o atleta que acabou com todos os méritos, porque assim, ele criou toda uma expectativa, e eu tenho que parabenizá-lo pela performance, principalmente o controle emocional dele e o mental dele de não baixar a guarda para ir para o jogo, porque hoje de manhã, depois que eu conversei com o Canóbio, eu estou trazendo um jogador da seleção, e
e tá querendo jogar, a fim de jogar, não posso deixar um jogador desse no banco, Kaique. Então, assim, vou começar com você no banco, mas assim, saiba que tu tá dentro do meu plano de jogo. Ou empatando para poder segurar o empate dentro do Olímpico, que não é fácil, ou se estiver ganhando, você entrar para eu poder ter uma amplitude de marcação na minha última linha ali. Tá aí o Wesley Carvalho, então, fala sobre o Kaique Rocha, que deve ser um dos jogadores utilizados no sábado contra o Botafogo. Isso porque o Canóbio tomou o terceiro cartão amarelo, num lance muito questionável, inclusive, da arbitragem no jogo de hoje. O Canóbio tomou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Botafogo, então o Kaique Rocha deve ser utilizado. O Wesley Carvalho deve manter essa base, utilizar o trio de zagueiros aí, colocar o Esquivel na ala esquerda, como o time treinou antes de saber que o Canóbio poderia jogar. O Atlético esperou o Canóbio até terça-feira de noite, e aí o Canóbio conseguiu chegar e jogar, mas não era uma certeza, então o Atlético treinou a semana e os 10 dias da data FIFA sem o Canóbio, pensando em jogar sem o Canóbio. Então, para a partida contra o Botafogo no sábado, pelo menos o Atlético já tem o time treinado sem o Canóbio em campo, né? E na verdade pode mudar ali de jogar com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros e o Esquivel, não muda muito a maneira de jogar, né? O Atlético não altera muito. Eu acho que ele acaba mantendo essa segurança defensiva, e contra o Botafogo vai precisar, ainda mais sem o Canóbio, né? Porque por mais que você faça uma alteração ali no time, nenhum outro jogador tem características exatamente como as do Canóbio. Ele é um jogador que inclusive teve oportunidade também de fazer gol, né? Conseguiu finalizar de fora da área, levou perigo, correu muito no jogo. Então é uma peça que com certeza vai fazer falta, ainda mais diante do líder do campeonato, que vai estar jogando em casa. Mas eu acho que o Kaique Rocha, apesar de ali no primeiro momento ser questionada a mudança, né? Porque o Zapelli estava muito bem, mas ele entrou e foi certeiro. E tem essa característica também de ser um jogador alto, de ajudar na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, e foi feliz de conseguir fazer o gol da virada. Eu acho que a intenção do Wesley era justamente trazer, fechar a casinha do Atlético, né? Segurar o empate fora de casa, que ali já era considerado, obviamente, um bom resultado. Porque por mais que o Atlético tenha feito um bom jogo, tenha feito uma boa leitura, o Grêmio, dentro das condições que estava, também criou algumas oportunidades. Foi um jogo bem equilibrado. Acho que o Atlético melhor no primeiro tempo e o Grêmio voltou melhor no segundo tempo, porque daí tentou corrigir justamente essa dificuldade que estava tendo no meio de campo de conseguir marcar melhor os jogadores do Atlético, conseguiu levar um pouco mais de perigo. Então, acho que foi uma decisão acertada, e acho que até o Wesley não esperava, né, que o Kaique fosse entrar e fosse ainda decidir a partida, conseguindo 3 pontos importantíssimos, né, que trazem aí pro Atlético tranquilidade para essa próxima partida, que já é depois de amanhã, né? Porque com a data FIFA ficou um intervalo bem pequeno aí pro Atlético entre um jogo e outro, mas certamente o time já vai direto pro Rio, já tem essa facilidade de logística também para evitar maiores desgastes. E o Atlético, o Grêmio, aliás, ontem ele entrou com uma formação completamente maluca, né? Em termos de marcação no meio de campo, né? Porque ele entra com Natan, Pepe e Cristaldo, né? Ninguém marca. Mas até na coletiva o Renato Gaúcho falou sobre isso, né? Que ele não tinha outra opção, né? Sim, mas... Era esperado que ele utilizasse 3 zagueiros, né? Que ele fosse com o Bruno Pérez. Ele não, ele encheu de atacante. Exatamente. Era pra usar o Pérez, Bruno, Jeromel e Kahneman, né? Na zaga ali. E aí ele utilizaria o Natan e o PP, e aí o Cristaldo mais adiantado. Só que como com 3 zagueiros, o time ficaria mais... Bruno Alves. Bruno Alves, perdão. O Bruno Pérez é do Atlético. Tá em recuperação física ainda, o Bruno Pérez. Tá em reciclagem. Já diria o Paulo Turra. Exatamente. Né? Então, assim, ficou muito exposto realmente a equipe do Grêmio, né? Porque daí ele entra com o Iturbe e Bessossi ainda. E o Grêmio até começa bem, né, no jogo. Só que o Atlético, felizmente, conseguiu uma vitória importantíssima, porque, realmente, como a Jana falou, o empate naquele momento que entra o Kaique Rocha já era bom. Porque você ir até Porto Alegre jogar contra o Grêmio, nesse caso, era importante você se manter vivo no campeonato, é importante não deixar o adversário abrir pontuação em cima de você, e um ponto tava ok.
Até porque quando tava 1-0, o Soares perdeu um gol que o Bento fez uma defesaça. Importante, Então, se o importante Grêmio esse ponto. faz 2-0 ali, mudava totalmente o parâmetro da partida. Com certeza. E o Atlético consegue uma vitória de superação incrível, né? E chega a 44 pontos. Claro que o jogo contra o Botafogo é difícil, o Botafogo tá ganhando todo mundo, né? O Atlético foi um dos poucos times que, inclusive, Voltou a ganhou ganhar, do Botafogo. O Botafogo já ganhou 2 seguidas depois da saída do Bruno Lage, né? O Lúcio Flávio fazendo um ótimo trabalho, né? Até ontem deu um sustinho ali, porque o Botafogo faz 1-0 e já leva o empate do América Mineiro. Só que o Botafogo já chegou a 58 pontos. Se o Bragantino vencer hoje a 49, mesmo assim, muito difícil, né? Até o Vinicius falou que o Kaique Rocha falou em título, né? Falou em título. É bem difícil, óbvio que é bem difícil. Só que, quem sabe se o Atlético não vença o Botafogo, não consegue se consolidar ainda mais no G4, né? Que seria muito importante, que é o grande objetivo do Atlético, ir pra Libertadores ano que vem de forma direta. Acho que esse é o principal ponto. Eu acho que a mentalidade de você encarar todos os adversários, mesmo líder do campeonato, fora de casa e tal, pensando em vencer, você já nivela lá em cima a sua capacidade, né? Eu acho que o olhar tem que ser esse, né? O Atlético tem que jogar cada jogo pra vencer e não pensando que, não, isso aqui dá pra empatar e tal. Isso é a análise que a gente faz aqui, o que o torcedor talvez até possa ponderar dependendo dos resultados, porque os times não vão vencer todas as partidas, né? Você vai tropeçar em alguns momentos do campeonato, vai ter algumas oscilações, mas o importante é o Atlético não desprender mais desse pelotão da frente, né? Porque é um grupo super concorrido, não dá pra você ficar dependendo que o G6 vai virar G8. O Atlético tem que fazer a parte dele, né? São poucas rodadas aí que restam do Brasileirão e ele tem condições, né? Acho que pelos talentos que tem, pelas possibilidades que tem dentro do próprio grupo de conseguir fazer jogos de igual para igual, sem sofrer tanto, né, como foram nas últimas rodadas. Galera atleticana participando por aqui, o Luciano Rezende dizendo que o Wesley tem mais sorte que competência. Na opinião dele, ontem o Coelho fez a melhor partida do Campeonato Brasileiro. Tirar o Zapelli e o Vitor Bueno foi, no mínimo, falta de visão. O Glad participando por aqui, dizendo, o Atlético tem um estagiário de cabelo branco e na RIC o estagiário tem um bigodão. Aí, Vinicius, é com você, se defenda. Direito de resposta. E o Glad ainda complementa dizendo que nunca pensou que fosse elogiar o Wesley Carvalho. O Aokiji dizendo que o Coelho ontem foi um monstro. César Augusto marcante, atleticano, também tá por aqui, feliz da vida, registrando a participação, a galera rubro-negra aqui com a gente.